só vai mudar, infelizmente, quando nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com FHC. Não deixa ele de fora não. O trecho é de uma entrevista de Jair Bolsonaro, PSCRJ, então deputado pelo antigo Partido Progressista Reformador, PPR. A gravação foi ao ar na Travessa Bandeirantes do Rio em 1999 e viralizou na internet este ano. Quem assiste às declarações, aos 30 minutos e 59 segundos deste vídeo, hoje pode pensar que o deputado e pré-candidato a presidente sempre foi dado a falas polêmicas, identificadas com a direita. Mas não é bem assim. A Notícias Brasil analisou discursos de Bolsonaro no plenário da Câmara, feitos ao longo dos 27 anos de mandato do militar reformado. Embora sempre tenha se identificado com a direita, o Bolsonaro do início da carreira era muito mais preocupado com a defesa dos interesses dos militares, sua base eleitoral de então, do que em polemizar com o PT e a esquerda. Os discursos foram registrados ao longo dos anos pela taquigrafia da Câmara e obtidos pela reportagem da Notícias Brasil com a ajuda do Serviço de Dados Abertos da Casa. Bolsonaro se elegeu deputado pela primeira vez nas eleições de 1990. Em seu primeiro mandato como deputado, de 1991 a 1994, palavras como militar, forças armadas, benefícios, salários e pensões apareceram 702 vezes, nos resumos e palavras-chave dos 279 discursos feitos por ele no plenário da Câmara naquele período. Já no atual mandato, de 2015 até agora, o mesmo conjunto de 16 palavras só aparece 110 vezes, num conjunto de 143 discursos. Ou seja, conforme ampliava o eleitorado graças à popularidade nas redes sociais, a discussão dos interesses da caserna foi perdendo importância nas falas do político carioca, embora este tema ainda esteja presente na agenda de Bolsonaro. Em maio, por exemplo, o deputado participou de uma sessão solene em homenagem à Esquadrilha da Fumaça. Mas, enquanto não via a si mesmo como representante do espectro ideológico de direita, Bolsonaro chegou a ocupar a tribuna da Câmara para tecer elogios à deputada federal Luísa Erundina, hoje no PSOL, então no PSB e sempre reconhecida como um quadro de esquerda. Aproveitou a oportunidade para, de público, agradecer a deputada Luísa Erundina, pelo que já fez pela classe militar das Forças Armadas enquanto esteve à frente da administração. Tenha certeza de que não nos esquecemos. Na vida pública, precisamos de gente como Vê Excelência, que olha para todos como brasileiros, independente de estarem fardados ou não, disse ele em 12 de março de 1999. No mesmo discurso em que elogiava a parlamentar, Bolsonaro aproveitou para criticar o regime democrático instalado anos antes. Com o passar do tempo e aumento de sua projeção nacional, os assuntos corporativos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica recuavam. O tempo de Bolsonaro na tribuna passou a ser ocupado cada vez mais com assuntos com apelo no novo público do deputado, que o conheceu principalmente na internet. Um outro conjunto de 16 termos, com palavras como direitos humanos, PT, tortura, Cuba, esquerda e DA tiveram um pico no mandato passado, 2011 a 2014. Aparecem 297 vezes nesse período, mas só foram citados 41 vezes no primeiro mandato de Bolsonaro, 1991 1994. É verdade que as opiniões de Bolsonaro sobre direitos humanos e de minorias não mudaram tanto ao longo do tempo. São exemplos disso um discurso criticando o grupo Tortura Nunca Mais já em dezembro de 1996, uma das primeiras menções ao tema, ou um outro contrário à demarcação de uma reserva indígena Yanomami em 1992. O que mudou foi a intensidade. Estes temas, antes minoritários, ganharam importância, enquanto a defesa de pautas corporativas perdeu espaço. A estratégia parece ter dado certo. O eleitorado de Bolsonaro extrapolou o círculo de militares e seus familiares.
Em 2014, o deputado foi o mais votado na disputa pela Câmara, com 464 mil votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Um relatório de agosto da empresa de comunicação e pesquisa FSB posiciona Bolsonaro como o parlamentar mais influente nas redes sociais, entre todos os deputados e senadores brasileiros. No atacado, a pauta militar aparece de longe como a mais importante nos discursos de Bolsonaro, historicamente. Contando só as palavras-chave, o termo militar é o mais citado, com 1.054 menções. Forças Armadas aparece 300 vezes. Em comparação, o termo direitos humanos tem apenas 139 aparições. Hoje em dia, Bolsonaro disputa com o ex-presidente Lula, PT, a liderança nas pesquisas de intenção de voto para a eleição de 2018. Mas em junho de 2002, o militar reformado estava num acordo tático com o PT contra José Serra, PSDB, então candidato dos tucanos à sucessão de Fernando Henrique Cardoso. O deputado do Rio já havia apoiado Lula na eleição anterior, em 1994, quando Lula perdeu a disputa para a FHC. Quero louvar a posição do Lula na Comissão de Relações Exteriores. No dia anterior, Lula criticou o tratamento dado aos militares pela gestão FHC. Farei chegar ao conhecimento dos meus 20 mil militares, que forem internautas, da posição do presidenciável, para que cada um forme um juízo melhor de como votar. Obviamente, nós fechamos, nenhum militar vai votar em José Serra, disse Bolsonaro em junho de 2002. Depois que Lula assumiu a presidência, porém, Bolsonaro passou a fazer oposição ao ex-metalúrgico. O perfil de oposicionista se aprofundou mais ainda no primeiro governo de Dilma Rousseff. Já a birra de Bolsonaro com Fernando Henrique vem de longe. Há registros de crítica ao ex-presidente tucano desde a época em que FHC ainda era ministro da Fazenda de Itamar Franco, no mesmo ano de 1994. Para o carioca, o governo tucano desvalorizou e humilhou os militares, em nome de medidas de austeridade fiscal.